bem, amigos, aqui estamos para mais uma entrevista. Eu tenho certeza que é um assunto muito interessante e importante para a nossa sociedade. Nossas convidadas, doutora Fernanda Cruz, doutora Manuela Baldo, ambas advogadas criminalistas que nos honram com suas presenças. Doutora Fernanda, doutora Manuela, obrigado pela presença. Olá, tudo bem? Eu que agradeço a presença e a oportunidade de estar aqui hoje, agradeço os telespectadores. Para mim vai ser uma honra aí trazer assuntos esclarecedores para a sociedade. Manuela. Muito obrigada pelo convite, agradeço. Também espero trazer ótimas contribuições aqui para a população. Bom, vocês são muito jovens. Que anos que vocês se formaram? Eu me formei no ano de 2016 na Faculdade de Direito de Franca. Municipal? Municipal. E você, Manuela? Eu também, nós formamos juntas, mesma turma, e hoje atuamos juntas aí. Ótimo, parabéns. Agora, para referência para a nossa comunidade de telespectadores, para os amigos de vocês, os professores, aqueles mestres de conceito que vocês vão se lembrar, que evidentemente foram um espelho na carreira. O Dr. Gasparotto, que atualmente é promotor aqui na cidade de Franca, que nos deu aula de Direito Penal. E eu tenho grande referência aí também em razão do meu estágio realizado na Defensoria Pública aqui da cidade de Franca, na área criminal. Você? Eu também, como mestre aí da minha faculdade de Direito, o professor Antônio Milton, também da área criminal aí do quarto ano, que me incentivou. Barros. Isso, exatamente, que me incentivou aí a seguir nessa área criminal. Bom, as duas optaram pela advocacia criminal. Sim. Como que foi isso? Como eu falei, a minha escolha aí se deu em razão da experiência prática no meu estágio e eu pude ver o lado aí da defesa e do hipossuficiente, que é aquele que está encarcerado hoje. Já eu, quando estava na faculdade, eu estagiei tanto na delegacia de polícia, no 2º DP, e aí lá eu já me encontrei nessa área criminal. Depois passei para a Defensoria Pública também. Como estive na área criminal, não tinha outra escolha para mim. Bom, mas na realidade, aparentemente, ou pela tradição da advocacia, uma área muito complicada e antes reservada aos homens. Agora não. Agora não, com certeza eu vejo as mulheres cada vez mais conquistando espaços no mercado de trabalho e sobretudo aí na advocacia. E tem que ter muita coragem para enfrentar essa área, já que é um espaço muito masculinizado, penitenciária, delegacia. Sim, somos prova disso. Estamos aqui há algum tempo já atuando nessa área. Bom, a opção primeira, porque um dia vocês tiveram que optar por um dos ramos para a especialização no direito. Foi fácil? Como foi? Não foi fácil para mim. A princípio eu queria concurso público, eu não sabia exatamente qual área seguir, qual carreira, mas eu queria concurso público. A escolha pela área criminal já veio só no final da faculdade, já lá para o 5º ano. Lá no estágio? Lá no estágio. E você, Manuela? Eu, ao longo do tempo, eu fui me descobrindo, aí no início da faculdade não sabia o que eu queria fazer, mas também no estágio já me apaixonei por essa área da defesa e decidi que era isso que eu queria. Bom, foi a primeira coisa que eu quis. Né? Primeira opção ficou. E ficou. E hoje, 3 anos após, 3 anos de trabalho, de estrada, realmente, no dia a dia, estão felizes com a escolha? Eu estou muito feliz porque eu pude encontrar na advocacia o meu modelo de negócio, a gestão do meu escritório, do meu tempo e estou sentindo totalmente realizada, podendo contribuir com a defesa de quem precisa num processo criminal. E como é que vocês, Manuela, fala você, como é que você conquista a confiança do cliente, da família do cliente? Bom, que é um desafio. É um desafio, não é fácil. Mas, desde o início, o que eu tento dizer para o outro colega profissional? Sempre tentar demonstrar confiança, trazer para ele todo o seu conhecimento, tudo que você pode oferecer para ele na defesa do processo criminal, porque assim você acaba conquistando aí a confiança dele e, com certeza, ele continuará tendo você como profissional no processo dele. A composição da penitenciária, vocês estão lá quase que todos os dias? Sim, pelo menos 2 vezes no mês, todos os dias não, mas pelo menos 2 a 3 vezes no mês a gente vai lá. Principalmente para realizar os nossos projetos sociais. É rotina. Rotina. Entre esses projetos sociais, o que você destaca? A remissão por leitura, que nós vamos falar sobre ela. Sim. E como que é? Explicar. Sim. Como que é essa remissão? Bom, a remissão por leitura ela é uma espécie de perdão da pena, em que quem cumpre pena pode desempenhar ou trabalho ou estudo dentro da penitenciária e com isso ele tem alguns dias da sua pena diminuída. Sim. A remissão por leitura, então, ela veio aí como um projeto
E o preso tem um livro para ler ao mês, então no começo aí do mês, na primeira segunda-feira, a gente vai na penitenciária, apresenta para ele o livro, faz todo um contexto aí histórico e social a respeito daquela leitura, concede 21 dias para aquela leitura, a gente retorna na penitenciária, aplica uma resenha e se eles preencherem os requisitos e forem aprovados, eles têm 4 dias aí da pena diminuídos. E eles têm interesse? Demonstram isso? Demonstram interesse. Atualmente a gente trabalha com uma turma aí de 15 detentos e eles demonstram interesse tanto aí pela leitura, pela ressocialização, quanto pelo benefício, né? Sim. Manuela, doutora, me fala uma coisa. Tempos atrás, o foco era o trabalho dentro da penitenciária. Eu me lembro que o delegado titular do município, o doutor Roberto Maurício Genofre, muito tempo atrás, ele idealizou uma seção de industrial de fábrica de calçados e o presidiário tinha também alguns dias de pena reduzida. Sim. Agora, esse processo inclui o modelo de reeducação. Sim, muito importante o trabalho dentro da penitenciária. Atualmente, aqui na penitenciária de Franca, a gente possui, eu creio que 2 empresas. 2 empresas que fornecem a possibilidade para o preso de trabalhar durante o período aí que ele está recluso. E isso também traz a remissão da pena. A remissão é a diminuição de alguns dias. Então, atualmente, a pessoa trabalha por 3 dias e ela tem o direito de ter 1 dia da pena dela diminuída no final da contagem do tempo de cumprimento da pena. E mais ou menos isso. Agora, isso é sem dúvida expressivo do maior interesse do presidiário, porque a partir do momento que se encontra lá atrás das grades, ele conta os dias, claro. Não é? Então existe esse interesse. Existe esse interesse. E o trabalho também é uma coisa que dignifica, o que é muito importante, porque quando você está recluso, está lá dentro da penitenciária e ficar ali devaneando e pensando o dia inteiro em coisas que podem ser ruins, exatamente, quando você oferece um trabalho, uma leitura, um estudo, outras possibilidades para aquele preso sair dali daquele meio que ele está recluso, isso gera muita coisa positiva, tanto para ele como para a população, que vai recebê-lo. Exatamente. Correto. Doutora Fernanda Cruz, quanto custa um presidiário para a sociedade, para o Estado? Um preso custa para o Estado 23 mil ao ano. Quase 2 mil ao mês. Quase isso. 2 mil ao mês. Um preso custa isso, 23 mil ao ano. E total, de acordo com a nossa população carcerária, custa 15,8 bilhões ao ano. Isso no Brasil. Isso no Brasil. 15 bilhões. Isso. E uma questão que eu quero chamar aí para atenção é que o Ministério da Educação forneceu, sim, são dados de 2017, mas para a educação um aluno custa aí anualmente R$ 2.875. Veja a discrepância entre o que é gasto com o preso e o que é gasto aí com educação. Sim. Sendo que a gente vai falar melhor sobre isso aqui durante a entrevista, mas esse dinheiro gasto aí com os custos de um preso dentro da penitenciária poderia ser distribuído em outras áreas, como a educação, como a saúde. Sem dúvida. Aliás, essas propostas, OAB, instituição, leva às nossas autoridades? Então, atualmente existe aí as comissões, né, da OAB que tentam sempre trabalhar aí nesse sentido para trazer novas formas de ressocialização justamente para tirar um pouco dessa população carcerária que hoje a gente até demonstrou aqui o quanto ela custa para o Estado. Acho que a Fernanda pode até falar um pouco dados aí. Atualmente, a nossa população carcerária na penitenciária de Franca ultrapassa aí os 1.000 presos além da capacidade. Então, a penitenciária de Franca tem capacidade aí para cerca de 800 presos e abriga 1.800. Então, a gente precisa urgente de medidas que façam com que essa população carcerária aí seja um pouco menos, volte a conviver em sociedade, né, de alguma forma. Doutora Fernanda, o auxílio reclusão, como que é? Bom, o auxílio reclusão ele é muito visto com maus olhos pela sociedade, porque eles acham que quem recebe esse auxílio reclusão é o preso que está ali dentro do sistema penitenciário. E não, eu informo que quem recebe esse benefício são os dependentes daquela pessoa que está reclusa. A família dele? A família dele. Então, aquele que for menor de 21 anos, que dependia aí da responsabilidade e do custeio daquela pessoa que está presa,
têm direito ao auxílio reclusão. Mas lembrando que não são todos os presos que recebem esse auxílio reclusão. Precisa de alguns requisitos, como ele estar trabalhando antes de ter sido preso, o salário que ele recebia na época não pode ser maior que o salário mínimo, ele não pode estar recebendo alguma outra renda, como um auxílio-doença, e tem que ter contribuído com o INSS pelo menos com 2 anos. Então, preenchidos esses requisitos, havendo algum dependente aí que precisa de custeio, você faz o requerimento perante o INSS e quem recebe são os dependentes e não o preso. E é um benefício devido porque ele trabalhou para isso. Bom, o outro lado, a família que foi penalizada porque o seu esposo, o seu pai, perdeu a vida graças à ação de um criminoso. Sim. Como é que fica essa família? Sim, a gente entende também o lado da vítima que teve aí um prejuízo e o que a gente recomenda para a vítima para procurar naqueles crimes que há a possibilidade um tipo de indenização ou procurar o próprio Ministério Público para tentar de alguma forma diminuir aquele vazio que a família ou a própria vítima teve, exatamente. E também aproveitando aí que, com relação à vítima, a gente tem os crimes patrimoniais, que é aqui o furto, é o roubo. Sim. Nestes casos, existe uma medida específica dentro do direito que chama medidas assecuratórias, que a vítima pode entrar aí na justiça, seja em fase de inquérito ou processo, e requerer que penhore algum bem imóvel ou móvel de quem praticou o delito para assegurar o ressarcimento. Isso tem acontecido? Assim, praticamente não, porque as vítimas às vezes não conhecem desse direito. Sim. Ou quem cometeu o crime não tem nenhum patrimônio, nenhuma renda para ser aí penhorada. Mas vocês, como advogadas, se dispõem a orientar nesse caso? Disponho, com certeza. Quando estamos atuando em função da vítima, a gente tem toda essa orientação para procurar, como eu disse, de alguma forma preencher aí o vazio da perda e do prejuízo. Doutora Fernanda, doutora Manuela, eu cumprimento, realmente destaco o trabalho de vocês como brilhante e parabéns principalmente por esse lado da leitura, da ressocialização e um minutinho final para que vocês possam completar as suas informações tão importantes e interessantes. Bom, eu encerro aqui para trazer a sociedade para olhar um pouco mais, se colocar no lugar do outro, de quem vive aí dentro da penitenciária, porque particularmente hoje em Franca a população carcerária é 3 vezes maior, eles vivem em condições desumanas, falta água, falta alimentação, e isso prejudica a sociedade, porque aquele preso que está no sistema penitenciário, ele vai sair, e vivendo em condições desumanas, ele vai sair no mínimo pior. Por isso nosso interesse é ir por trabalhos sociais que ajudem aí na ressocialização de quem cumpre pena. Doutora Manuela, o escritório de vocês, o endereço, por favor. Rua Dr. Marrei Júnior, 2305, sala 8. Estamos à disposição para qualquer tipo de dúvida. Região Central de Franca? Região Central de Franca. Perto do Regional? Perto do antigo fórum ali. Do antigo fórum? Isso. Tá. Doutora Fernanda, obrigado pela presença. Muito obrigada. Doutora Manuela, obrigado. Muito obrigada. Parabéns a vocês pelo trabalho e pelas iniciativas. Obrigada pelo convite. E obrigado a você, telespectador, que esteve conosco em mais essa edição. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. Está em busca de uma escola de qualidade para seu filho, que ofereça segurança e desenvolva habilidades e competências? Então você encontrou Colégio Infacap, educação infantil e ensino fundamental totalmente adequados às normas da BNCC, com aulas de música, judô, balé, artes e informática criativa. Adotamos o sistema Régio Emília, um método de ensino por projetos que desenvolve a imaginação de forma participativa e coletiva. Aqui, no Colégio Infacap, as ideias das crianças são levadas a sério. Colégio Infacap.
Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma entrevista que nós esperamos possa ser do seu agrado, já que os assuntos que nós buscamos são assuntos interessantes da nossa cidade e da nossa região. O nosso entrevistado de hoje é um professor, é ecologista, é uma pessoa de uma boa atuação na região, principalmente Cristais Paulista e Franca. Professor José Valdair da Costa Rios, nosso convidado. Obrigado pela presença. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar alguma coisa que eu conheço, Hélio. Muito bem, o que me traz ao fazer a você esse convite é a respeito do seu trabalho voltado para a ecologia no bairro que você reside, o Parque Castelo, em Franca. O que você e a comunidade do bairro conseguiram fazer nesse plano de ecologia, de recuperação das praças, de plantio de árvores? Conta, por favor. Lindo, eu sou um capitão do mato, fui nascido e criado na roça e tal, então a minha paixão pelas plantas é natural, é grande, né? E quando eu mudei ali para o Parque Castelo, há 25 anos atrás, essa praça que hoje é uma praça bonita, arborizada, nós temos lá 240 árvores. Dessas 240, 40 é de frutas. Quando eu mudei para lá, essa praça, o pessoal jogava lixo nela. Jogava lixo, cachorro morto, árvore, poda, tudo quanto é tipo de lixo. A prefeitura vinha uma vez por semana e juntava aquilo com a motoniveladora, depois com a pá tirava. E um dia eu vi uma goiabeirinha saindo ali. Pensei comigo, eu vou cuidar dessa goiabeira. E comecei a cuidar dessa goiabeira. Isso tem uns 20 anos, mais ou menos. Hoje está aquela beleza que quem passar por ali, na rua Ana Maria Pinho Gonçalves, em frente ao número 850, vai ver e todo mundo que passa por lá fala, mas que jardim bonito. Só que aquele jardim bonito tem um sacrifício atrás. Tem uma história. Tem uma história. Uma proposta. Exato. E inicialmente eu cuidava sozinho. Pagava para roçar do meu bolso. Uma vez ou outra a prefeitura conseguia apoio da prefeitura, mas era raro. E aí, como a praça foi crescendo e foi ficando bonita, as árvores ficando bonitas, produzindo frutas, né, para a população, uma moradora da nossa rua, lá da rua Ana Maria Pinho Gonçalves, criou um grupo de WhatsApp. E através desse grupo de WhatsApp, eu resolvia falar com eles se eles topavam ajudar na proposta de manter a praça. E aconteceu? E aconteceu. Foi a maior alegria, porque eu não imaginava que a população visse aquela praça como uma coisa tão boa como eles veem, na verdade. Compraram a ideia? Compraram a ideia. E aí cresceu? Aí cresceu e está bonito lá. Nós vamos aqui, inclusive, mostrando algumas fotos que você mesmo preparou e trouxe para a reportagem, para que o telespectador possa ter uma ideia do que foi plantado, do que foi recuperado. E cá entre nós, pode-se fazer isso em todas as cidades, em todos os bairros, desde que haja alguém como José Valdair da Costa Rios, que se encarregou de liderar esse movimento de ecologia. Valdair, que tipo de árvores você plantou? Olha, eu comecei a plantar de início frutíferas. Depois eu fui na prefeitura para ver se eu podia adotar aquela praça. Me disseram que não podia. Por quê? Porque dizia a prefeitura na época que ali era uma área institucional. E não uma praça. E não uma praça. Mas, de qualquer forma, o fiscal da prefeitura resolveu ir lá ver o que era. E quando ele chegou lá, ele se encantou, já estava adiantado as plantações e tal. E ele me falou, olha, planta madeira de lei, que eles não podem, depois de 2 anos, não pode tirar mais. Não pode derrubar. Só que a lei, você sabe como é que é? Quando algum prefeito, vou dizer assim, algum maluco, vamos dizer assim, resolver desmanchar aquilo lá, ele vai chegar para mim e vai dizer, olha, você plantou no lugar errado, olha a lei aqui. Então, eu já fui atrás para tentar fazer daquilo ali uma praça, transformar, mas não consegui. A verdade é que a prefeitura de Franca, uma cidade de quase 400 mil habitantes, a prefeitura tem centenas e centenas de áreas e muitas delas abandonadas, crescendo o mato, crescendo e proliferando, por exemplo, o mosquito da dengue. Sim. Então, de repente, quando alguém resolve cuidar,
que o pessoal da fiscalização, do planejamento, do setor de urbanismo e meio ambiente possa, inclusive, apoiar. É o que nós pedimos. Exato. Mas nós não temos encontrado esse apoio. Não temos encontrado o apoio de forma nenhuma, e nem da população, porque a população a vizinha ali, eles vão lá usufruir. Então, se eu tivesse a experiência negativa que eu tenho hoje a respeito das frutíferas, eu não teria plantado nenhuma frutífera. Oh. Por quê? Porque o sujeito vai lá, o garoto, ele sobe na goiabeira e puxa o galho, para apanhar uma goiaba, quebra o galho. Quebra um galho. E ele sai, vai embora e deixa ali. Aí é um problema de trabalho de conscientização dos pais, né? Escola, né? A escola, entre escola e pai também. Bom, né? entre as frutíferas, nós podemos observar aqui pelas fotos, pelo vídeo que você mandou, você plantou graviolas, tâmeras, que mais? Uvaia? Uvaia, acerola, gabiroba. Aliás, gabiroba não, gabiroba é nativa. Eu recuperei as nativas. Araçá, gabiroba, bacupari, articum. Todas essas foram recuperadas. E as madeiras de lei, as árvores que são realmente tradicionais? Madeira de lei, tem as nativas no local que realmente não pode tirar, que é o coqueiro de macaúba, mas eu tenho angico, eu tenho cedro, tenho óleo, tenho bálsamo, pau-terra. Então são todas árvores que na verdade não podiam ser mexidas em qualquer outro ambiente. No ambiente municipal, na verdade eu estou errado em cuidar daquilo lá. Mas nós entendemos que você está muito certo. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre o professor, educador, José Valdair da Costa Rios. Você, nascido em Cristais Paulista, e você teve uma atuação política lá. Você foi vereador e depois? Sim, eu fui vereador junto com o Toninho Raiz. Prefeito antigo? Prefeito antigo. Antônio Reginaldo Raiz. Exatamente. E nós ganhamos a eleição e trabalhamos 2 anos com o governador Maluf, que foi uma tragédia. Porque nós levávamos nossos projetos para o Maluf entusiasmado, ele dizia, olha, eu vou visitar vocês. E nos 2 anos nós não recebemos nada do governador Maluf. Nunca foi? Nunca. E aí, para nossa sorte, saiu o Montoro, candidato a governador. Ganhou. E ganhou a eleição. E nós ficamos, sobraram, na verdade, o Maluf, o PMDB elegeu 200 vereadores, mais ou menos isso, não tem exatamente. No interior. No interior. O Maluf comprou todos, ficaram 27 para trás só. Esses 27, Cristais foi um deles que foi trabalhar na campanha do Montoro. E aí foi contemplado? Aí fomos especialmente contemplados, porque o Montoro, quando a gente chegava lá, ele via de longe, entra aí, Cristais. E aí esses 27, morreu o prefeito de Piracicaba, Laerte Mendes, e nós pusemos nome na frente, de frente Laerte Mendes. Então, essa frente, o Montoro atendeu todo mundo de primeira, né? Tudo que chegava lá. E depois o Quércia? O Quércia também nos ajudou muito, né? Nós tivemos muita sorte com os governadores. Você foi também secretário de Educação? Secretário de Educação. Agora, eu tenho uma lembrança, toda vez que falamos em Cristais Paulista, eu me recordo do Nicásio Branquinho, poeta, escritor. Qual a particularidade que você me conta a respeito dele e dos trabalhos de edição dos livros? Olha, o Nicásio é um poeta gigantesco. Quem lê o Nicásio, apesar do pessimismo das obras dele, ele é fantástico. Ele era triste, era melancólico. Ele tem só um verso que é curtinho, eu gostaria de falar. De lembrar. Ele escreveu para mim, me trouxe um poema que tinha um verso que falou, Nicásio, aqui você ficou universal. Ele escreveu assim, a vida não é simples carruagem cheia de flores, mas ferruginoso comboio lotado de dores. Então esse era o Nicásio. Agora, durante o tempo que eu atuei lá e tal, através da ajuda do Sr. Wilson Samelo, que tem familiares em Cristais, então nós publicamos 5 livros dele. Editou? Editamos 5 livros do Nicásio. Do Nicásio. Foi, portanto, uma glória, porque Nicásio marcou época na região toda, especificamente em Cristais Paulista, e você, como secretário, teve a felicidade de apoiá-lo. Agora, o seu trabalho como vice-prefeito e que época que foi após o período de vereador?
Eu fui presidente do diretório do PMDB na época, né? Quando saí da vereança, fui para a presidência do partido e depois me candidatei a prefeito com o Roberto, vice do Roberto Aurélio Leonardo, mas eu concorri na convenção também e perdi a convenção. Tá. Então, aí saí vice do Roberto. Tá. Ali poderia ter sido candidato a prefeito, não foi possível. Mas saí vice do Roberto e trabalhei com o Roberto só 2 anos. Não deu para a gente entender muito bem e tal, mas durante os 2 anos nós conseguimos fazer coisas geniais. Bom, hoje Cristais é cidade modelo na região, né? Exatamente. Isso vem lá do Fabinho Pinheiro, vem lá de trás, não é? Mas, na verdade, quem estabeleceu um Cristais novo foi a administração Antônio Reginaldo Raiz. Marco divisório. Marco divisório. Porque com o Raiz e eu era o único vereador, não, tinha o Ademar Marques também, mas o que ia atrás das coisas era eu e o Raiz. E nós fomos atrás de tudo que diziam para nós que tinha relação ao município. Então nós conseguimos fazer a reforma do regimento interno, conseguimos fazer os estatutos de funcionário da prefeitura. Mudou Deixamos muito. Tudo em ordem. De tal forma que ficou uma perfeição o Cristais Paulista. Modelo de hoje. Muito bem. O José Valdair da Costa Rios, professor, político, nosso assunto começou com a ecologia, desviou para a política, mas também com dados muito interessantes. Estamos chegando ao final do programa de hoje e eu queria agradecer a sua presença, mas que você convidasse os moradores, os vizinhos lá do Parque Castelo para ver um pouco mais, sentir um pouco mais a realidade dessa praça que você tão bem coordenou. Eu gostaria de convidar, era toda a população francana, que uma hora que estivesse passeando, fazendo um lazer, passasse por lá para ver que o trabalho da coletividade também dá certo. É possível. É possível e é questão só de pegar para fazer. É possível e é gratificante. É altamente gratificante. Muito bem, José Valdair da Costa Rios, obrigado pela presença, sucesso aí nas suas iniciativas. Eu que agradeço a oportunidade. E obrigado a você que esteve conosco nesta edição.